Olá, você que está sintonizado aqui na sua, na minha, na nossa 001.1 Rádio The News FM, a primeira no dial, sempre transmitindo aqui do paralelo 30, na margem ocidental do Meridiano, no fim do fundo da América do Sul. Aqui é o sul do mundo, você sabe isso? O sul do mundo é aqui. Pois muito bem, meus amigos, eu sou o Daniel de Ávila da Comunicação, que é este que está aí, e hoje nós vamos começar direto, no seco. Sem as vinhetas tradicionais e coisas que tais, porque o assunto realmente é sério. E não vamos nos alongar demais aqui, tá? A questão aqui é a seguinte. Eu sou de direita, como você sabe, mas eu não sou necessariamente, ou não era necessariamente, bolsonarista, até porque eu tenho minhas divergências com o ex-presidente Bolsonaro, que eu acho que falhou em muitas coisas, tá? Nosso querido professor Olavo de Carvalho dizia, né, que se o Bolsonaro não começasse quebrando as pernas da esquerda logo de cara, logo no começo, eles iam se levantar e iam tirar dali. Mas dito e feito. Tá, então já tem a minha discordância, né, com os métodos do Bolsonaro, por causa disso, até porque ele também tinha uma coisa assim, meio de não saber escolher direito, né, os seus assessores, né. Veja bem que ele tinha lá o Moro, né, o Weintraub, né, e outros que tais aí, né. Pois muito bem, agora a questão aqui é a seguinte, eu tenho evitado até ficar assistindo esses vídeos mostrando a situação atual política, porque isso me dá nos nervos. Como você sabe, eu estou na reserva agora, mas eu sou um militar. E eu tive que ver as Forças Armadas chegar no nível mais baixo que chegaram até hoje. Um descrédito total. Quem é que confia? Mas eu não confio nas Forças Armadas. Porque não é essa a realidade que eu vivi. Estou vendo homens sem honra comandando as Forças Armadas, homens que se venderam, homens que... Olha aqui, ó, não vão muito longe, tá? Não seria impensável, algum tempo atrás, você imaginar que o comandante do Exército ia dar aval para a prisão de generais 4 estrelas, colegas dele, até superiores dele, em alguns casos ali, para fazer a vontade de um déspota que fica sentado lá com uma caneta na mão, determinando quem está solto e quem está preso. Quando imaginamos que um comandante do exército ia se prestar esse papel? Quando ele pensou isso? Eu nunca pensei isso. Agora, se tivesse um comandante do exército fazendo isso, mas não comandante da Força Aérea também dando aval para isso, ou ficando quietinho lá. Porque eu acho que pior do que você ter uma participação ativa na coisa é você se omitir, ou seja, você quer tentar dar uma de bom moço, né, mas não movendo um dedo pela situação, pelo defeito. Eu não ajudei a piorar isso, mas também não fez nada para melhorar, né? Que é o caso onde se encaixam aqueles dois patetas que o Bolsonaro indicou lá para o STF, que é outra coisa de escolhas mal feitas que ele fez. Eu não sei o que ele pensou da vida quando ele nomeou um cara lá, tipo Nunes Marques, por exemplo, que ninguém conhecia, ninguém sabe quem é essa criatura. E de repente nomeou o sujeito lá. Tá bom, tá nomeado lá. Daqui a pouco me vem lá o terrivelmente evangélico, que é o Mendonça. Tá? Gente, o Mendonça agora está fazendo campanha pela indicação, pela aprovação, né, do Messias para a vaga no Supremo, como ele tinha também feito comentários muito bons a respeito do Flávio Dino pro STF. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vamos supor que fosse um contrário, tá? É que é um voo de imaginação que eu estou propondo para vocês. Vamos supor que fosse o contrário. Nós temos aqui o governo Bolsonaro, o Lula que está preso e sendo perseguido, e o STF perseguindo o Lula e aquela coisa toda, né? Vamos supor que fosse exatamente o contrário, tá? Você acha que a bancada, digamos assim, lulista, lá no STF, os que o Lula indicou, não iam estar se mexendo vamos dizer que nós temos um juiz lá de direita, lá, vamos dizer que o Mendonça, tá? Fosse o tipo Alexandre de Moraes, mas da direita. E tá mandando e desmandando lá e perseguindo o Lula e seus adeptos, né? Você acha que os outros lá, que foram indicados pelo Lula e pela Dilma, eles iam estar se levantando e torpedeando qualquer decisão ali, tentando defender
o cara deles ali. E, né? Pode eu tentar fazer alguma coisa. Por indicado pelo cara lá. Né? Agora eu te pergunto, você vê algum daqueles dois patetas fazendo isso? Você viu eles lá falando qualquer coisa lá contra o que está acontecendo com o Bolsonaro? Mas antes de ser alguma coisa que falasse contra o que está acontecendo com o Bolsonaro, você viu alguma manifestação deles contra os desmandos do Alexandre? Perseguindo aquele pessoal lá, pessoas inocentes, né? Aquele pessoal lá que estava lá, de bobeira lá na frente dos quartéis, aí foram todos presos lá como golpistas de uma incursão armada para destruir as instituições e a extinção forçada do Estado Democrático. Vocês viram algum deles se manifestar contra isso? Teve que vir um cara que não era nada desses grupos aí, que é o Fux, para falar alguma coisa sobre isso. Porque os dois patetas estão lá dizendo amém para tudo. Eles não falam nada contra. Eles têm que se manifestar. Dizem, olha, isso aqui é o seguinte, ó, o STF ele tem que ser o guardião da Constituição e a Constituição não prevê nada disso. Como é que um juiz aqui, ele abre processo de ofício sem consultar o Ministério Público? Como é que um juiz aqui emite ordens de prisão a toda hora lá e prendendo pessoas por nada, inventando inquéritos, inventando crimes? Ele inventa crimes aí que não estão tipificados no Código Penal. Cadê o crime de fake news? Mostra pra mim onde é que tem na Constituição um crime de fake news. Tem pessoas lá que estão presas acusadas de fake news. Agora mostra onde é que tá o crime disso. Deve estar lá, ó. Tá aqui, ó, no Código Penal, artigo tal, tal, tal. Fake news. Onde é que tá? Não tem. Mas ele prende as pessoas com base nisso. E você não vê aqueles dois patetas se manifestando sobre isso. Porque o Bolsonaro escolhe errado as pessoas. Ele escolhe as pessoas assim, sei lá, qual é o critério, o que tem na cabeça lá, escolhe essas pessoas. Pessoas que depois ou se voltam contra ele ou ignoram ele, tá? Enfim. Agora, o que eu tô vendo aqui também? Tô vendo aqui que hoje o PL, partido do presidente Bolsonaro, suspendeu as atividades partidárias do Bolsonaro e também o salário que ele recebia lá do PL, porque tinha lá uma coisa lá que era, não sei se é presidente de honra, alguma coisa assim, ele tinha uma coisa lá com o PL lá, que ele recebia algum recurso lá, suspende isso. Quer dizer, o Lula nunca teve esses recursos suspensos pelo PT, mesmo quando esteve preso. Agora aqui o PL, porque o PL está mancomunado lá com os esquemas do Centrão, e não sei se vocês sabem o que está acontecendo. Eu vou contar uma coisa para vocês, que não sei se vocês estão sabendo, tá? Não fiquei sabendo lá. Vocês não confiem no Tarcísio e nem naquele Derrite, que é o cara lá daquele projeto lá das facções, essas coisas assim, tá? Vocês não confiem nesse sujeito aí. Acredita que eu estou dizendo para vocês não confiem. Tá? Bom, a questão toda aqui para nós é o seguinte, tá? Bolsonaro está com medo de ser envenenado. Ele acha que vão botar alguma coisa na comida dele. Eu não duvido, porque para o sistema, tá? Pro STF, quando digo STF, especificamente aquele lá que você sabe quem é, cujo nome não pode ser mencionado porque dá 7 anos de azar, né? Ou 7 anos de cadeia, conforme o caso. Mas aquela coisa careca lá, né? Aquele sujeito lá, a melhor coisa que podia acontecer para ele é que o Bolsonaro morresse. De preferência, de alguma coisa, tipo infarto, alguma coisa assim, né? Mas se tiver que ser outro tipo de passamento, que seja. Aí o Bolsonaro, que pelo menos não é tão bobo assim, ele imaginou que podia acontecer alguma coisa com ele com relação à sua alimentação. Então fizeram o pedido lá para que a alimentação dele viesse de fora, o que num primeiro momento o careca proibiu. Não, tem que se usar a alimentação aqui fornecida aqui na prisão aí, essa coisa. Depois ele voltou atrás. Tá, pode, mas tem que ser inspecionado, tem que ver quem é que tá trazendo, quem é que tá... Tem dificuldades lá, mas pelo menos a comida vem de fora agora, tá? Porque olha a que ponto chegamos. O ex-presidente preso, não vou nem entrar no mérito de como é que ele foi preso, isso aí é o absurdo já tá ali, tá? O
cara tem medo de ser, digamos, passado adiante na prisão. O que é um risco muito sério de acontecer de fato. Tá? E esse risco existe, de fato. Agora, aqui, só para não deixar uma ponta solta aqui, como eu falei para vocês lá, para não confiar, por exemplo, no Derrite, que vão achar, cara, o Derrite lá, secretário de segurança, né, do Tarcísio, apresentando aquele projeto lá das facções, aquela coisa toda, né? Tem um ponto ali que eu não sei se passou batido, o que foi, as pessoas não leem aqueles projetos lá, que é o que ele fala lá, por exemplo, dos conceitos, né? O que podiam ser conceitos que seriam do horrorismo, que se eu falar qual é a palavra aqui, você sabe que essa coisa desse algoritmo aqui não deixa passar certas palavras, né? Então vamos dizer que é o horrorismo. Você tá entendendo, né, do que eu tô falando? Aquela que queria enquadrar aquelas organizações lá no horrorismo, né? Tá. Ele deu uns conceitos ali que, na verdade, endossa as prisões que estão acontecendo agora, aliás, que estão em andamento agora, né? Quer dizer, torpedeou a coisa da anistia lá. O que é, por exemplo, que ele fez ali? Aí ele coloca, né, que então é passível, né, de atitudes análogas, né, ao horrorismo. Uma delas lá é tipo assim, a ameaça ao Estado de Direito. Aí, olha o detalhe, olha a cereja do bolo. Mesmo em forma simbólica. O que é ameaça de forma simbólica? Isso aqui serve lá para aquele careca usar como argumento para continuar a manter as prisões. Você manter as pessoas lá por ameaça simbólica, ou seja, você não precisava estar lá invadindo aquele prédio público, você não precisava estar quebrando tudo lá dentro, você não precisava estar com uma arma na mão, você não precisava estar botando fogo nas coisas lá dentro desses prédios públicos, não precisava nada disso. O fato de que você está ali com aquela cara assim de que eu aprovo isso que está acontecendo lá dentro, ó, já é o suficiente para dizer que isso é uma ameaça simbólica. Você está lá, tipo, sabe, tô dando a minha concordância pro que está acontecendo lá dentro, sabe? Você está ameaçando as instituições. Tá? E pior, se você ainda falou alguma coisa, você disse, tem mais a que fazer isso aí mesmo. Nossa, você acabou de se sentenciar. Porque, estranhamente, alguns dias antes dessa pérola do Derrite, lá do projeto dele, o Zanin mencionou esse termo. Olha que coincidência, como o mundo é pequeno. Ele falou de ameaças simbólicas à estabilidade dos poderes. Ameaças simbólicas. Aí, qual é o conceito de ameaça simbólica? É isso. Você fez uma publicação. Pois não tem gente que está presa lá por uma mensagem de WhatsApp. O cara lá, ele publicou um emoji lá do sinalzinho de positivo, assim, quando alguém diz assim, tem mais é que derrubar mesmo esses caras que estão usurpando o poder. Aí o outro lá respondeu com um joinha. Tá preso. Porque é a ameaça simbólica. E aquele cara lá, esse Derrite aí, botou isso lá no papel, sacramentando o que o Zanin tinha falado algum tempo atrás. Ele usou esse termo, ameaça simbólica. Agora, isso aí dá margem para qualquer coisa. Você olhou atravessado para alguém ali, dessa coisa aí, dessa curriola aí, é ameaça simbólica. Mas eu só olhei para ele, né? Ele acha que você olhou atravessado no sentido de que você o estaria ameaçando com seu olhar ameaçador. Isso é uma ameaça simbólica, porque essa simbólica cabe tudo ali dentro. Tá? Quando o cara botar de simbólico, pronto, qualquer coisa se encaixa de dentro, porque é simbólico. Tá? A coisa não precisa ser de fato, ela é simbolizada por alguma coisa. Simbolizada pelo quê? Pelo seu olhar, por um comentáriozinho que você fez lá, que podia ser outra coisa, mas ele pode interpretar, porque tudo é interpretativo agora. Ele interpreta que aquela observação que você fez é uma ameaça simbólica, portanto, você faz jus a ser enquadrado lá em não sei o quê, e cana em você, com base em uma coisa já aprovada, porque por enquanto isso só existe na cabeça lá daquele careca. Daqui a pouco vai estar sacramentado no papel.
Então você não pode dizer, isso aqui é uma ilegalidade daquele careca lá. Daqui a pouco não é mais, daqui a pouco está no papel. Graças a quem? Graças a um derrite da vida que põe isso lá oficialmente, com esse termo aí, a ameaça simbólica, que vai ferrar todo mundo ali. Com essa coisa de ameaça simbólica pode ser qualquer coisa. Como eu falei para você agora, olhou atravessado é ameaça simbólica, que pode te levar para a prisão. Tá? Então nós estamos muito tristes vendo o que está acontecendo, principalmente com o Bolsonaro, que é um homem lá de 70 anos, com várias comorbidades. O homem está doente mesmo. Ele pode vir a perder a vida na prisão. Tá? Tudo por causa daquele homem lá, na sua insanidade, na sua sede de vingança. Mas eu tenho para mim que isso não vai durar muito. Vai haver uma resposta. Infelizmente a resposta parece que não vem daqui de dentro, porque aqui desculpa eu falar assim, porque parece que eu estou incluindo todo mundo, e não é todo mundo, é só quem de direito, né? Mas isso aqui é um país de covardes. Porque em outros lugares não ia acontecer uma coisa dessa. E infelizmente eu tenho que dizer para você também que tudo começou com o próprio Bolsonaro. Ele foi a causa disso. Por quê? Porque começou quando ele nomeou o Ramagem para diretor da Polícia Federal e o Careca disse que ele não podia fazer isso. E ficou por isso mesmo. E a questão é, por que não podia? É porque tem um laço de amizade entre o Ramagem e o cara da Federal. Né? Entre o Ramagem e o presidente Bolsonaro. Porque o Ramagem tinha sido chefe de segurança do Bolsonaro durante a campanha. Aí agora o Bolsonaro, como presidente, queria nomear o Ramagem para diretor da Polícia Federal. E o Careca disse que não. E ao invés de bater pé e dizer, olha aqui, pela Constituição, o que está escrito lá sobre as nomeações de ministros e diretores das autarquias e demais repartições do governo federal, do Executivo, né? Que é competência exclusiva do presidente da República a nomeação dos ocupantes das diretorias desses cargos, tipo Polícia Federal, da ABIN e outros mais, né? Então, vai para frente, vai para cima lá e enfrenta e vou nomear e acabou. Não, o que ele fez? Baixou a cabeça e deixou. A partir dali abriu a porteira, começou a acontecer todo tipo de desmando, porque funcionou da primeira. Se ele tivesse batido o pé, o Careca tinha se contido. O cara lá começou a dizer que não vai aceitar isso não, tem que estar baseado na Constituição. Como não está, eu vou cumprir isso aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou nomear quem eu quero nomear e não tem quem peça porque é a Constituição que está... E não tinha o que contestar, porque realmente está na Constituição, que é competência exclusiva do presidente da República essas nomeações, tá? Então, olha o que é o deboche em andamento. Bolsonaro queria nomear para diretor da Polícia Federal o cara que foi o seu chefe de segurança durante a campanha. Aí o Careca disse que não, porque tinha um laço de amizade ali e não pode. Por que não pode? Não sei. Vou nomear alguém com quem eu não tenha laço de amizade para ser o diretor da Polícia Federal. Um inimigo meu, vou nomear um inimigo então. Não, mas o Careca disse que não pode porque tem um laço de amizade. Tá bom. Tá? Aí o Lula sai da prisão. Tá? Sai da prisão, Lula, né? Quem é que ele nomeou para diretor da Polícia Federal? Vê se não é o cara que tomava conta dele lá na PF. É o outro lá que tomava conta dele na PF lá. Foi nomeado pra quê lá? Pra adido, não sei o que, da Polícia Federal, acho que em Paris ou em Londres, lá onde lá. Arrumou uma bocada boa pro cara no exterior. Tá? Aí pode. Agora o Bolsonaro queria nomear o cara que foi o seu chefe de segurança na campanha, não pode ter lá de amizade. Agora o Lula nomear o cara lá que era o carcereiro dele lá na PF de Curitiba, aí pode. Tá? E olha aqui, isto vai cair, isto é um castelo de cartas. Tá? Vamos ver o que vai acontecer isso aqui, mas que com certeza esta coisa vai acabar e isto vai, não tem como continuar isso. Até um povo assim, extremamente, digamos, domesticado como esse aqui, chega um momento que não aguenta mais. Tá? Não aguenta mais.
Tá bom, gente? Eu só queria manifestar para vocês, porque alguém me perguntou se você não vai se posicionar com relação aos abusos que estão acontecendo com o Bolsonaro. Eu estou me baseando, né, do que eu estou vendo aqui, estou vendo todos esses desmandos acontecendo aí, e Bolsonaro sendo preso, aquela idiotice lá, tá, com a justificativa da prisão dele, é que aí que ele ia fugir, porque a embaixada ali fica a 13 quilômetros. Olha que a embaixada americana é bem em cima disso, porque deu a entender que o Lula, Deus me livre, deu a entender que o Bolsonaro ia fugir, ele ia danificar a tornozeleira, dali ele ia fugir durante aquela vigília que ia acontecer na frente da casa dele, dali ele ia para a embaixada que já estaria esperando para lhe dar asilo, não sei o que, tá. Isso é de um absurdo tão grande. A embaixada emitiu uma nota duríssima, dizendo que aquilo é um desrespeito ao presidente Trump e ao Marco Rubio. E é mesmo, agora chamaram de insulto aquilo. E não se sabe, porque em termo diplomático, você cometer um insulto ao chefe de Estado de um outro país, e isso ser colocado no papel oficialmente, documento oficial daquele governo, que diz que se sentiu insultado, aquilo ali tem consequências. Ainda mais se quem está sendo insultado é o presidente americano. E não só ele, como também o secretário de Estado, porque ficou implícito ali que a embaixada estava incomodada com isso, porque ia ser durante a noite, né, a vigília acontecendo, e o Bolsonaro ia fugir e ia para a embaixada, que já devia estar esperando ele lá, porque é noite, mas ele ia pedir asilo lá, porque já estava tudo preparado, né, só ele chegar lá, já abre a porta lá, ele já entra para dentro, eles fecham o portão de novo, aí pronto, agora já está em território americano, aqui ninguém mais pega ele. A ideia é que havia então essa coisa mancomunada com o governo americano, e eles não perdoaram isso. Que negócio é esse de dizer que a gente está mancomunado com alguma fuga, ou com alguma, sei lá o quê? Que negócio é esse aqui de, porque ele vai para a embaixada, e se chegar à noite aqui e vai entrando assim, porque estamos esperando ele, é isso que tu quer dizer? Mesmo que chegasse aqui à meia-noite, a gente já está com o portão aberto, tá para entrar correndo, a gente fechar o portão depois, porque tá tudo combinado já. O que é isso? Tá doido? O Marco Rubio não gostou disso, vai ter a resposta. Tá? Então só queria dizer para você que estamos acompanhando isso, tá? E novamente manifesto aqui o meu pesar de ver os comandantes militares comportando desse jeito abjeto, principalmente aquele capacho do comandante do exército, que ele serve essa coisa, isso é a melancia por excelência, tá? Isso aí, ele é a melancia, que só dele ver os seus colegas, não precisa nem ser generais, quatro estrelas, tá vendo, da militares sendo acusados dessa coisa, não, e o pior agora, ainda querem tirar a patente deles, tá? Porque o Careca, de novo, saindo das suas atribuições, ainda passou a bola agora pro Superior Tribunal Militar. Quer dizer, mas isso devia ser atribuição do Superior Tribunal Militar ter a iniciativa de fazer isso. Não, o Careca já passa o processo, mas agora vocês aí vejam aí se não dá para tirar a patente desses caras também. E tirar tudo, né, a aposentadoria, né, no caso lá, né, a remuneração de reserva deles lá, tirar tudo. Quer dizer, o homem lá tem 40 anos de serviço. Vamos ver o general Heleno, por exemplo, que eu respeito muito, que eu conheci pessoalmente o general Heleno, tá? Com o Braga Neto tive uma vez só, mas o general Heleno eu conheci de perto, tá? Ele, de 40 anos, onde serviu no Haiti, fez intervenção do Rio de Janeiro. Aí agora tira tudo dele, primeiro mete na prisão, e ainda tira dele lá as prerrogativas militares, que é para poder botar no presídio comum. Se ele está lá preso lá no comando militar do Planalto, é porque ele ainda é general da reserva. Agora, na hora que, por pressão do Careca, o STM, que é o Superior Tribunal Militar, caçar o posto do general, ele então já não é mais general, portanto não faz jus a estar numa prisão militar, joga na papuda. A ideia é justamente essa, só que o general Heleno é um homem de 80 anos. Estão vendo o absurdo da coisa? Tá bom, gente, por enquanto era isso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. A qualquer momento a gente volta aqui na nossa rádio para mais um escândalo acontecendo aqui por banana e sabe Deus até quando. Mas temos fé que se esse povo não se levantar, pelo menos alguma ajuda de fora nós vamos receber, porque aqui estão insultando gente grande lá de fora. E essa gente grande lá de fora não gosta de ser desaforada desse jeito e eles vão ter alguma reação. Portanto, aguarde cenas no próximo capítulo. Por enquanto era isso, muitíssimo obrigado. Eu sou o Daniel Diálogo aqui na Comunicação. A qualquer momento eu volto para mais um
desbunde de notícias aqui em Banana. Grande abraço para vocês, até lá. Vida e Vitória.